Você sabia que a última ceia aconteceu não da forma como nós conhecemos, com o famoso quadro Leonardo da Vinci do século XV? Eu sou Padre Bessa e esse é mais um vídeo do canal Minuto com a Palavra da série Você Sabia? Eu sou Padre Bessa, padre diocesano da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais, mas moro em Jerusalém. E eu quero explicar para vocês nessa série sobre como aconteceu a última ceia. Os pequenos detalhes que não estão no Evangelho, mas nós vamos viajar na tradição da época de Jesus, saber como era uma refeição, como se posicionava cada pessoa segundo a tradição judaica. Vamos lá então? Então vamos lá, vamos tentar compreender como aconteceu aquele momento tão importante na história da igreja, na história da caminhada de Jesus rumo ao Calvário. Era um dia antes da sua morte e morte de cruz. Vamos lembrar que ele enviou os apóstolos para preparar a última ceia. E aí eu quero lembrar um detalhe interessante. Eles utilizavam sandálias, né? E não existia como hoje asfalto, tudo com pedra, era barro, era areia, era muito pó. Então era o costume das pessoas lavar os pés antes das refeições. Quando a pessoa chegava numa casa para a refeição, tinha um escravo ou um servo, uma pessoa para o serviço, próprio para o serviço. Era um serviço muito humilde e simples. E ali, o primeiro gesto de Jesus é o lava-pés, para mostrar o serviço. E também, você vai olhar aqui essa Santa Ceia, que vai mostrar bem como era naquele tempo de Jesus. Você vai perceber que as pessoas estão inclinadas. Eu vou virar a câmera para explicar melhor, passo a passo, como funcionava e também as funções de cada um. Vamos lá? Vamos lembrar que a narração da última ceia está em Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22 e em João a partir do capítulo 13. João dá mais detalhes do que os outros, mas você encontra nos 4 evangelhos esse momento importante na caminhada de Jesus rumo ao Calvário. O primeiro detalhe é a mesa. Essa mesa é chamada triclínio, porque ela tinha 3 partes e as pessoas ficavam inclinadas. Era assim que as pessoas naquele tempo, no Oriente Médio, faziam as suas refeições. E aqui, na última ceia, lembrando que Jesus era judeu, um ambiente judaico, então aqui a tradição judaica. Primeira coisa, a posição. Tinha 4 posições importantes de destaque na mesa, que era esta pessoa aqui que preparava, era aquele que preparava, depois aqui, esses 3 aqui. O restante ficavam espalhados aqui, sem muita importância, mas os mais importantes seriam esses 4 aqui. Então vamos tentar identificá-lo pela leitura que os evangelhos nos mostram. Primeiro aqui, quem preparou a ceia foi Pedro. Então Pedro sentou nesse lugar porque ele que preparou todo o ambiente. Depois nós temos do lado de cá o secretário mais próximo, porque lembramos que aqui ficava, neste lugar aqui, onde está o mestre, no caso Jesus, era onde naquele tempo sentava o mais velho, o pai da família, a pessoa mais importante. Ele era o centro, não como Leonardo da Vinci coloca Jesus aqui no centro, mas o centro, a centralidade da refeição estava nesta pessoa que sentava aqui, que no caso, na última ceia, foi Jesus. Era o mais velho, o mais importante da família, no caso aqui, Jesus, que era o centro. Depois, aqui, nesse lugar aqui, ficava sempre um amigo mais querido do dono da casa, do chefe da família, ou ficava, como nós podemos chamar, secretário, aquele que tomava nota, lembrando que João é quem mais conta detalhes de nosso Senhor Jesus Cristo, detalhes do seu evangelho, porque ele era uma espécie de secretário, ele que tomava nota de tudo. Depois, aqui acima, ficava uma pessoa querida, uma pessoa homenageada, uma pessoa importante. No caso, quem ficou aqui, Judas. Olha que interessante. Nós vamos perceber 2 coisas.
Primeiro Jesus fala que um deles seria o traidor. E eles começam a comentar entre si quem seria. E aí Pedro, que está aqui, olhando para João, olha que interessante, o olhar, como ele estava sentado aqui, ele tinha condição de olhar para João. Ele fez sinal para João, para que João, que era o secretário mais próximo, perguntasse ao mestre. E João aqui inclinou a cabeça no peito de Jesus, ele estava do lado do mestre, e aí Jesus responde a pergunta dele, quem vai trair? E ele diz, aquele que molhar o pão comigo. Lembramos que na tradição judaica, o mestre, a refeição só começava depois que o mestre molhasse o pão no vinho e entregasse para a pessoa importante, que no caso aqui, Judas. Então Jesus estava sentado aqui, entregou o pão para Judas, depois disse a Judas, o que você tem que fazer, faça. Então assim foi que aconteceu naquela última ceia, nesse formato aqui, né? No triclinium, uma mesa de 3 partes, onde as pessoas ficavam inclinadas, e aí a posição mais importante, vamos lembrar mais uma vez, aqui onde estava Pedro, aqui onde estava João, Jesus e Judas. Muito bem, viu que interessante? Então quero mandar um abraço para você aí no canal do meu amigo Padre Patrick, e lembrando que toda quarta-feira tem mais um vídeo da série Você Sabia? Gostou desse vídeo? Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like, compartilhe com os seus amigos. Se tem alguma pergunta, alguma questão, inscreva no nosso canal para que possamos responder a você. Que Deus te abençoe.